Flávio, me diz uma coisa. A gente sabe que o Bolsonaro é uma figura muito forte, né? E tudo que está acontecendo, a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu queria te perguntar, como é que vocês chegaram? Eu acredito que vocês tiveram um bate-papo entre família, né? E o Bolsonaro escolheu você para ir para presidente, né? Para concorrer a presidente. Como é que foi isso? Como é que vocês Carol, decidiram isso? a gente sempre conversou sobre isso, óbvio. E dentro de casa, a gente trocava ideia, não trazia para fora o que a gente estava conversando, qualquer decisão que a gente tivesse tomado. Mas, assim, o tempo foi passando e, pô, o cerco, não só ao Jair Bolsonaro, mas também a todo o seu entorno, a sua família, ele foi apertando. E, assim, quando a injustiça, a sacanagem, que é a palavra correta a ser usada, a covardia, vem de alguém que está numa posição que você não tem a quem recorrer daquela injustiça, isso dificulta muito a qualquer tomada de decisão. E foi acontecendo isso com o meu pai, né? O Bolsonaro foi sendo... Ele sofreu um processo, na verdade, do final para o começo. Ou seja, já tinha uma pessoa, um dos seus inimigos que integram lá aquela turma lá no Supremo, que queria prender o Bolsonaro, queria tirá-lo da vida pública, queria enterrá-lo vivo. E pensou o seguinte: como é que eu vou fazer para montar esse teatro, esse circo, para chegar até esse objetivo final que eu quero atingir? E, obviamente, a gente acompanha isso, a gente não é trouxa, a gente sabe o que dá para fazer, o que não dá, qual o caminho que tem que seguir ou não, o que dá para fazer. E chegou no momento que meu pai se vê numa situação como essa. Ele hoje está preso numa sala de 12 metros quadrados, trancado na chave o dia inteiro, pode, por 2 horas por dia, sair para tomar um banho de sol, que na verdade é um espaço 3x4, o tamanho desse estúdio aqui, chão de cimento, parede de branca para cima, não tem uma flor, uma planta para ele olhar, onde ele supostamente poderia fazer algum exercício, e é uma pessoa que tem 71 anos de idade, tem problemas de saúde reconhecidamente, né, por todo o público, desde que ele tomou a facada de um ex-integrante do PSOL, a saúde dele nunca mais foi a mesma. A gente sabe que é um inocente que está num cativeiro e a gente fica buscando alternativa, como é que tira ele dessa situação. E quem acompanha um pouquinho da política no Brasil e tem um pouquinho de consciência, Carol, sabe que a gente não está mais numa democracia plena. Então é muito ruim você ver um seu pai, um ex-presidente da República, um cara de verdade, que tem um coração verde e amarelo, que deu o seu melhor, tem um escândalo de corrupção no governo, enfim, entregou um país muito melhor do que o que ele pegou e é tratado dessa forma por vingança ou por capricho de alguém que não gosta dele, seja qual for o motivo, né? Porque Bolsonaro nunca foi ameaça para a democracia, nunca foi ameaça para instituição nenhuma, ele sempre governou pedindo paz para poder governar. E a gente vinha conversando até antes dele chegar nessa situação que se encontra hoje. O Eduardo é mais um perseguido político que está lá nos Estados Unidos. Se voltar para cá, também vai ser vítima dessa arapuca que, né, foi armada especialmente para políticos de direita, em especial da nossa família. O Carlos é uma pessoa que tem um trabalho ali mais de bastidor e tal, não teria o perfil. A Michele é uma pessoa que tem um potencial gigante, nos ajuda muito aí com todo o campo feminino, com o campo evangélico pelo Brasil, com as pautas que ela carrega, defendendo os princípios que ela defende, que são os mesmos que os nossos. E chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão. E já foi, por algumas vezes, meu pai conversou comigo, já tinha me perguntado se eu poderia ser o candidato, o que eu achava e tal. E chegou o momento, na terça-feira retrasada, em que eu fui visitá-lo lá na sede da Polícia Federal. E a gente conversou, né, rapidamente, eu tenho 30 minutos por semana. Isso que eu ia te perguntar, anunciaram isso, né? Que vocês têm um familiar 30 minutos por semana. 30 minutos por semana para falar com meu pai. Nem os criminosos mais perigosos do Brasil, Carol, tem um tratamento assim como que ele está tendo. A gente sabe que não cometeu crime nenhum dos quais ele está sendo acusado. Mas enfim, aí foi quando a gente resolveu tomar a decisão, porque falou: Flávio, o candidato tem que ser você, tem que ser agora, porque tá todo mundo batendo cabeça aqui fora, precisava do campo da direita ter esse alinhamento, tinha que ter esse norte, e eu acho que com a colocação do meu nome, isso começou a acontecer, isso deu uma animada na nossa militância. A primeira pessoa com quem eu conversei, depois que o meu pai tomou essa decisão, e eu acatei essa missão que ele me deu, foi o próprio governador Tarcísio, porque é um amigo, um querido, um cara leal, com quem eu sempre tive
conversas sempre muito francas. E aí vim até aqui o Palácio dos Bandeirantes, conversei com ele, expliquei a situação e a reação dele foi a mesma que eu teria se o Bolsonaro tivesse dito, olha, Tarcísio, eu vou indicar você para ser o candidato a presidente. Uma reação de falar que estamos juntos, bola para frente, vamos embora. Eu sempre falei muito pro Tarcísio, você tem que estar forte e eu tenho que estar forte, independente do que aconteça. E é assim que vai ser ainda mais daqui para frente, Carol, porque o Tarcísio tem um papel muito importante como candidato a governador de São Paulo para, enfim, nos dar um palanque forte, um governo bem avaliado, um cara que é referência moral, técnica, de resultado, de administração. E na campanha de 2022, o Bolsonaro teve 5% de votos a mais do que o Lula em São Paulo. E a gente não tinha um palanque forte como o do Tarcísio que a gente vai ter em 2026. Sim. Então, acho que, pensando para a eleição nacional, todos os estados do Brasil, eu acho que essa configuração acaba trazendo já uma força inicial muito grande para a gente, mais do que nós tínhamos em 2018, 2022. Então, mal ou bem, o Bolsonaro está no meu sangue, as pessoas me olham, cara, já sabem qual que é a minha linha, qual a minha atuação. Muita gente ama o presidente Bolsonaro pelo jeito dele, assim que ele chegou até a presidência da República, mas também tem uma parcela que falava muito comigo assim, eu acho que até algumas pessoas que você conversa muito pensam assim, o Bolsonaro podia ser um pouquinho mais moderado, podia controlar mais uma coisa ou outra que ele fale. Então assim, pedir um Bolsonaro mais centrado. Então eu sou naturalmente um Bolsonaro centrado, o Flávio Bolsonaro, que eu me apresento agora para o público, quem não conhece ainda, só ouvia falar pelo sobrenome, é o filho do presidente da República. Então tem aqui uma pessoa com 22 anos de experiência na vida pública, 4 mandatos de deputado, senador da República, um advogado, uma pessoa que tem MBA em políticas públicas e governo, em empreendedorismo e novos negócios, e tenho um pós-doutorado, 4 anos com o presidente da República aqui, que eu fui testemunha de tudo de bom que foi feito, e também tive a oportunidade de absorver um pouquinho do que eu entendo que foram alguns erros, para que não sejam cometidos de novo. Então, estou muito honrado e com muita convicção e fé em Deus de que o nosso projeto, que é o caminho para retomar a prosperidade, vai ser o escolhido ao invés desse caminho para as trevas, que é o caminho do atual governo. Você acha que o Eduardo ficou chateado? Porque assim, né? O Eduardo, não sei, mas me parecia que ele gostaria de ser presidente, né? De ser pelo menos indicado. Você acha que ele ficou chateado com essa decisão? Não, pelo contrário, ele ficou muito feliz. Inclusive, ele foi uma das pessoas que cobrava muito, né, meu pai, de tomar essa decisão de indicar o meu nome logo. Então, assim, dentro da família, isso foi, né, todo mundo sempre teve uma orientação muito clara. Carol, na hora que o presidente Bolsonaro tomar a decisão, e seja ela qual for, a gente vai apoiar, vai estar junto, e foi assim que aconteceu. Então, o Eduardo está lá fora, a gente sabe que, como nós não estamos numa democracia plena aqui no Brasil, ele não pode pisar aqui, senão ele vai ser mais uma vítima, né, desse sistema. Morar, né? Vai ficar pelo lá. menos por enquanto, né? Vamos ver como é que a gente vai ter as cenas dos próximos capítulos, mas a minha eleição, a minha candidatura, ela não é um projeto pessoal, tem muitos problemas no Brasil. Eu moro aqui, eu amo o nosso país, eu tenho filhas pequenas, uma de 13 e uma de 11 anos. Eu de verdade fico preocupado como é que vai ser quando elas começarem a ir pra rua, começarem a querer beijar na boca, namorar, né? Todo pai tem um pavor que essa hora, né, chegue, mas, né, eu vou ficar feliz, peço a Deus que sempre coloque bons caras na vida das minhas 2 filhas, mas assim, é a preocupação de a filha sair para um cinema, na hora de voltar para casa não vai sofrer um assalto, cidade tá muito violenta, vai estudar o quê? Vai trabalhar com o quê? Vai criar a própria empresa? Olha como é que tá o ambiente de negócios ruins para você abrir um negócio no nosso país. Olha como é que está a educação também muito ideologizada. Imagina uma filha minha com o sobrenome Bolsonaro, vai para uma universidade, o que é que ela não vai enfrentar? Então são várias coisas que têm a possibilidade de um governo federal, na condição de presidente da República, de fazer diferente para mudar. Então, eu estava na zona de conforto, cara, o candidato à reeleição no Senado no Rio de Janeiro, pontuando bem nas pesquisas no meu estado, possibilidade grande de reeleição, 8 anos, é a melhor posição na política que existe, é de senador da República, onde eu já estou, mas em função desse chamado, não apenas do meu pai, acho que foi um chamado de Deus também,
e as circunstâncias levaram a isso. Eu tenho certeza que vai ser um projeto vitorioso, porque não vai ser uma eleição entre Lula e Bolsonaro. Vai ser uma eleição de qual caminho o Brasil vai querer seguir daqui para frente. O caminho da prosperidade ou esse caminho do precipício que a gente está vendo ali, que o Brasil vai pular no precipício sem paraquedas. Então vai ser muito debate sobre isso, com muitas ideias, muitas propostas, que a gente começa agora a formular, a botar no papel com mais clareza para quem vai começar a se interessar pelas eleições no ano que vem. E é o que essa eleição de 26 vai ser decisiva para os próximos 30, 40 anos do Brasil, porque, mais uma vez, o país não aguenta mais 4 anos de PT. E a população sabe disso. Eu acredito que assim, né? Ontem, me parece que saiu uma pesquisa, e depois eu vi hoje você postar. Ontem saiu uma e hoje me parece que você postou. A diferença ali é pouca, né? Se fosse você e o Lula, ia ser pouca, né? Sim, a colocação do meu nome já como pré-candidato à presidência da República, eu falo pré-candidato por imposição da lei eleitoral, ele já deu uma grande animada no nosso pessoal, vamos dizer assim. Tava todo mundo sem norte, como é que vai ser daqui pra frente, qual a expectativa, o Bolsonaro tá nessa situação, como é que a gente muda isso? Olha o país para onde está indo na mão do PT. Então, quando coloco o meu nome, fui na sexta-feira que veio a público essa notícia, eu conversei com quem eu pude antes de que a imprensa divulgasse, já começou a ter no primeiro momento um choque, estava todo mundo esperando, nem que fosse agora, e também esperando ainda que fosse outros nomes estavam mais bem colocados na bolsa de apostas. Então foi no primeiro momento todo mundo tentando entender, mas isso reacendeu, cara, uma chama na nossa militância, que era o que estava faltando. Já era o fato político novo no Brasil, para todo mundo começar a prestar atenção que existe uma alternativa. E aí começaram a aparecer as primeiras pesquisas, saiu, se eu não me engano, uma pesquisa por enquanto que já pegou uma parte desse movimento, né, de sexta-feira. A pesquisa foi feita sexta, sábado e domingo. Então, normalmente, é legal você fazer uma pesquisa mais um pouquinho, alguns dias a mais para frente, mas já pega um crescimento grande, me colocando ali, como todos os presidenciáveis, aquele que está mais próximo da concorrência. Então, uma candidatura viável, uma candidatura que tem tudo para começar a crescer muito. Eu agradeço o espaço que você me dá, porque eu quero isso, eu quero que as pessoas olhem para mim, já saibam que aqui tem essa marca Bolsonaro, mas tem um Flávio Bolsonaro que vai fazer uma campanha com muita transparência, muito olho no olho e comunicando de um jeito que eu acredito, de um jeito verdadeiro e que eu acho que vai acabar revertendo a expectativa de muitas pessoas da forma positiva. Eu vejo que o Tarcísio, ele não postou ainda nas redes, né, no feed. Ele botou hoje ele colocou no feed alguma coisa? Ele deu uma entrevista, né? Falando sobre... Em TV aberta, em público, né? Falando que tá com a gente, vai caminhar, vai dar o apoio. Então, mais uma vez, não tem como esse projeto parar de pé se eu e Tarcísio não estivermos juntos. E a eleição, mais uma vez, São Paulo vai ser fundamental nessa eleição. É o maior colégio eleitoral e nós temos o melhor palanque que qualquer candidato a presidente gostaria de ter, que é com um governador bem avaliado e competente e leal como o Tarcísio, né? Então, por mais que a imprensa tente muito causar intriga, botar em conflito, por mais que muitas pessoas no entorno dele e do meu acabem falando demais, botando pilha contra, eu sempre que eu tenho oportunidade, cara, eu falo, não vão conseguir deixar o Tarcísio brigar, que primeiro para brigar comigo é difícil, né? Tem que fazer muita força. E segundo, que eu não vou brigar com um aliado, sabendo da importância dele, da amizade dele, da lealdade dele com meu pai, no meio de uma guerra. Isso não é sobre vaidade, não é sobre orgulho, é sobre sobrevivência e sobre resgatar o nosso Brasil.